Eu vou te devolver, Pavi, mas vamos só trazer aqui a resposta dos procuradores ou da entidade que reúne os procuradores sobre essas falas que a gente trouxe aqui do presidente Lula na entrevista. A Associação Nacional dos Procuradores da República emitiu uma nota defendendo o uso da lista tríplice na escolha do próximo Procurador-Geral da República. Essa nota foi divulgada logo depois de o presidente dizer que não adotará esse critério na escolha do líder do Ministério Público. O mandato de Augusto Aras, o atual PGR, termina em setembro e o petista indicará um novo nome para substituí-lo. A lista tríplice é elaborada pela associação a partir de uma votação da classe. O órgão encaminha os 3 nomes mais bem posicionados como sugestão para chefiar o Ministério Público. Segundo a Associação Nacional dos Procuradores, a lista permite transparência na escolha, somada a uma legitimidade decorrente do processo em si. E aí, Pavinato, te agrada esse modelo da lista tríplice? Primeiro, né, isso não é obrigatório. O presidente não precisa, isso é uma convenção. O Aras foi conduzido não estando na lista tríplice. Bolsonaro escolheu o Aras e veja o que deu. Tá? Então, o presidente não é obrigado. Nós já vimos isso com o próprio Jair Bolsonaro. Péssima escolha, aliás. Segundo, questão do notável saber jurídico. É importante dizer que o Lula foi quem inaugurou a quebra do notável saber jurídico no Brasil. Eu lembro que eu tinha tanto orgulho quando eu estava na faculdade, era o professor José Carlos Moreira Alves, o decano do STF. Você via aquelas decisões dignas de entrar para os anais da história do judiciário. Hoje nós vemos as decisões, elas entram em outros anais, menos para os anais da história do judiciário. Eles se contradizem a todo momento. A Corte Suprema nos Estados Unidos leva 50 anos para adaptar, mudar um posicionamento. Aqui não dá 50 dias e nós temos surpresas atrás de surpresas. Que segurança jurídica nós temos? Foi levantado um ponto essencial. O último indicado, se não me falha a memória, que o Senado brasileiro barrou foi Jarbas Passarinho. Agora, o nosso Senado não faz sabatina desde o Toffoli, que tentou ser juiz, não conseguiu, foi reprovado. Não tem nenhuma publicação de relevo para ciência jurídica, nenhum título de posse, nenhum título acadêmico. Se eu não puder me escorar em títulos acadêmicos, avaliados pela CAPES, pelo próprio governo federal, eu vou me escorar em quê? Aí é na subjetividade do presidente. E aí eu tenho que confiar na competência do senador. E como eu falava aqui no começo da semana, dia 1º foi o dia do centenário da morte de Rui Barbosa, um dos maiores intelectuais que o mundo já viu, o maior brasileiro do século XX. E eu olho o Senado hoje. Quem é que tem capacidade no Senado de sabatinar alguém? Eles não têm capacidade de saber se o que eles estão votando é constitucional ou inconstitucional. Eu não vi o Senado até agora se insurgir contra o pedido da carteira de vacinação do Jair Bolsonaro. É uma lei recente. Esse Senado que está aí, a maioria dele aprovou, 75% do Senado que aí está, aprovou uma lei que está rasgada na frente deles. O modelo é bom. Notável saber jurídico. Se nós fôssemos um povo com vergonha na cara, a gente avaliaria. Bom, presidente, tá, notável saber jurídico. Ele é um cara com notáveis. Como é que eu posso avaliar sem ser subjetivo? Pelo menos uma publicaçãozinha, uma citação, artigos, periódicos. Mas não, é subjetivo. Aí chega no Senado, ninguém sabatina, parece um chá de comadre. Ô Pavinato. Pois não. O Senado tinha que indicar um ministro, que os ministros do Tribunal de Contas da União são indicados ali pelo Senado, Câmara e Presidência da República. O Senado indicou um ex-senador, Gin Argelo. Os integrantes do Tribunal de Contas da União falaram: nós não vamos dar posse ao Gin Argelo. Seguraram. E aí foi que indicou o Bruno Dantas, né, que está lá. Logo depois, o Gin Argelo foi preso, está até hoje prestando contas à Justiça, para você ter uma ideia. Pois é. Quando o Senado quer trabalhar, ele trabalha. Agora, não devia ser assim, ele deveria trabalhar sempre. Afinal de contas, quando a gente se candidata, é a mesma coisa, o juiz, eu falar, o juiz é um vocacionado, ele tem que ser um vocacionado. A pessoa, para ser um homem público, um político, tem que ser um vocacionado. Um vocacionado com o público, com seus eleitores, com o Brasil inteiro, porque quando ele é eleito,
Ele está ali para representar todo o Brasil, não só os seus eleitores. Ele pode ser cobrado por todos. E uma das funções do Senado é sabatinar o indicado pelo presidente ao Supremo Tribunal Federal, que é o principal órgão do Poder Judiciário brasileiro, guardião da Constituição. Então, todo o sistema fica errado. E a lista tríplice, para a gente não fugir muito do assunto foi isso, agora? A lista tríplice é essa questão. Ele não precisa seguir, o Bolsonaro não seguiu. Ele escolheu o Aras. E o Lula também pode não seguir, ele não é obrigado a seguir, é uma convenção que se faz. Seria bom que se seguisse, daria transparência. Mas ele não é obrigado a seguir. Você, Poit? Olha, outro dia eu falando com alguns juízes, né? Juízes mesmo, como o Pavinato disse aqui, sérios, né? Que não vendem sentenças, que não faz nada errado, e a gente discutiu uma PEC que o Paulo Ganimi, né? Carioca lá, Rio de Janeiro, Mota conhece bem o Paulo, colocou uma PEC para mudar a forma como se indicava para o STF. Olha, tem que ter uma carreira, né? Tem que ter algum título de mestrado ou pós, tem que ter as publicações, não vai se aposentar em X anos, não vai ficar lá ad eterno, né? E isso me remete também às regras aí para a PGR da lista tríplice, que é um mínimo, eu também sou de acordo com o Pavinato, deveria seguir, mínimo de respeito a quem está trabalhando, a quem dá duro, a quem tem uma carreira e quem é respeitado e legitimado pelos colegas. Aí uma juíza, sabe, que eu conheço, legitimada pelos colegas, disse assim: ô Poit, é duro a gente ver o STF desta forma. Eu, juíza, sabe o que eu posso fazer além de exercer minha profissão? Porque nem síndica de prédio eu posso ser para não ter conflito de interesse. Só dar aula, né, Pavinato? O juiz, para valer mesmo, é só dar aula. Uma magistratura. Pronto. Magistério, aliás. Não pode ter escritório de advocacia, né? Não pode ter o que a turma tem por aí. Então, isso nos entristece e nos alerta também as mudanças que tem que ter na lei. Se tem deputado e senador, vamos mudar a lei de indicação para o STF, gente. Tem o projeto do Ganimi que está lá, a PEC. Que outros deputados e senadores coloquem projetos para mudar a indicação para o STF. E o mesmo vale, como é que faz para o cara chegar na PGR? Tem lista tríplice, mas não preciso seguir. Vamos embora. Vou escolher o que eu quiser. Poxa, respeita a legitimidade, a história, notável saber jurídico. Porque senão fica avacalhado, né? A população pode ver lá, eu quero ver o resultado da enquete depois, a população começa a desacreditar cada vez mais na justiça brasileira. Ô Cezé, em 40 segundos. Olha, essa história da lista tríplice é um exemplo do que, eu não gosto da ideia de não ser uma indicação do presidente que vem de um lufo de democracia que é o voto popular. Antes do presidente Jair Bolsonaro não aceitar a lista tríplice, Michel Temer foi o primeiro a não encarar a lista tríplice e indicar o segundo colocado, que foi a Raquel Dodge. Para você ter uma ideia, essa lista tríplice tem ali 1.200 eleitores. 1.200 eleitores. Então é fácil de ser manipulada, é fácil de se criar um controle dela. O Nicolau Dino foi o mais votado na lista tríplice. Raquel Dodge ficou em segundo lugar e Michel Temer escolheu a Raquel Dodge.